Tá bom, não tem problema não. Bom, então já iniciou a gravação, né? Uhum. Vamos fechar nossos olhos, vamos mentalizar Jesus e seus nossos amigos espirituais maiores e vamos pedir a Ele que nós tenhamos hoje uma boa noite de estudos, que corra tudo muito bem e que possamos nós conseguir melhor aprender o seu Evangelho, melhor interpretar, melhor compreender e, enfim, melhor aplicá-lo também. Que essa noite para nós seja de bastante luz, mas pedimos não só por nós, pedimos também pelo restante do grupo, por todos aqueles que queriam estar aqui e por motivos diversos não puderam chegar até nós. Pedir para a Elisa que nesse instante se encontre em recuperação, que ela possa amanhã já estar em casa, tranquila, sem dores, sem paz, e que quarta-feira retorne para o nosso convívio. Mas queremos pedir também não só por ela, mas por todos os outros necessitados que por aí estão. Principalmente aqueles que se encontram nos hospitais, sem familiares, sem ninguém para os assistir. Pedimos ao Mestre Jesus que mande lá bons espíritos, que inspire pessoas encarnadas que estejam nos hospitais e deem atenção a esses nossos irmãos, que nas horas difíceis estão tão abandonados. Mas agradecemos, Jesus, por tudo que faz por nós, que já fizeste e que vai fazer. E que nós tenhamos todos uma boa noite. Muito obrigado. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Sou Roberto, boa noite. Boa noite, Efrânio. Boa noite, Jorge. Boa noite, Jorge. Boa noite, Lourdes. Boa noite. Bom, a primeira pergunta, senhora, tem alguma notícia da Elisa? Não, tenho não. Não. Eu também não tenho. Ela também não ia sair do hospital hoje, pelo que ela falou, né? Só amanhã, né? Amanhã. Ela vai ficar em observação. Hoje, amanhã mesmo. Vai ficar em observação, né? Fica durante um tempo. Mesmo sendo vídeo, fica sempre 24 horas. Tem anestesia, né? Tem anestesia, tem tudo isso, esse procedimento. Tem que ficar mesmo de olho. É verdade. Bom, quem vai ler hoje? Eu posso ler se ninguém for ler. Não posso ler. Ok. Bom, então tudo bem. O senhor Roberto, não, o Jorge. Jorge está calado aí. O senhor Roberto vai ler, Jorge? Trabalha aí lá pro outro centro. Oi? Trabalha no outro centro lá, está enviando. Beleza. Bom, hoje nós vamos começar o capítulo 18, né? Muitos os chamados, poucos escolhidos. Muitos eu, poucos escolhidos. E né, Jesus, numa parábola que ele vai falar logo aqui, ele define isso, né? Muito legal mesmo. Mas, Sr. Roberto, então, capítulo 18, né? Nosso estudo de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos começando hoje o capítulo 18, muitos dos chamados, poucos escolhidos. Nesse capítulo, nós vamos encontrar a parábola do festim de bodas, a porta estreita. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Muito pedirá aquele que muito recebeu, nas instruções dos Espíritos, dar-se-á aquele que tem. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Então, o item 1 do capítulo é Parábolas do festim de bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar
para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos em ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram, os servos os mataram, pois que lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado. Mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse: meu amigo, como entraste sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Está em Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Bom, essa parábola aqui, ela define todo o capítulo, né? É o rei que chega aí, né? É Deus, né? E ele está aqui, né? Querendo festejar as bodas do seu filho. Quem é o filho? É Jesus. Porque aqui, essa festa de bodas significa que vai haver um casamento, né? Isso era muito comum lá na cultura hebraica, né? E, quer dizer, esse casamento, nós vamos entender que é Jesus e nós, a humanidade, né? É a mesma coisa que a bodas de Canaã. Bodas de Canaã. Na boda de Canaã, mais ou menos a mesma história. Bom, despachou seus servos para chamar todos os que haviam sido convidados, que tinham sido convidados. Ou seja, já havia convidados para essa festa. Olha só, já havia convidados. E se a gente for pensar direitinho, quem eram esses convidados? Nós. Não. Nessa época, vamos botar, eram os judeus, os doutores da lei, né? Isso. Eram os judeus, os doutores da lei. Eram as pessoas. Não tem uma passagem no Evangelho que Jesus fala assim para aqueles discípulos que ele manda para fora de Israel, fala: entrai primeiro na casa das ovelhas perdidas de Israel. Pois é, isso é outra história, mas no caso, por que ele mandou nas ovelhas perdidas de Israel? Porque o judeu já conhecia as leis, já conhecia muito a Moisés, né? Já conhecia muito o Antigo Testamento, né? A Torá. Boa noite, Consuelo. Então... Boa noite a todos. Boa noite. Então, né, Deus manda primeiro chamar eles. Eles não estavam aguardando de acordo com o Antigo Testamento, que é o Messias, está aí o Messias. E quem são os que chamam? Quem foi que chamou esse povo esse tempo todinho? Os profetas. Eram eles a voz de Deus? Até 400 anos de Jesus? A voz de Deus, né? Deus mandou dizer, Deus falou. Quer dizer, a gente sabe que há um simbolismo nisso. E nós não temos condições de conversar com Deus. Mas algum espírito bem evoluído vinha, né? Naquela época eram os anjos, os mensageiros, vinha até um deles e iam passando as instruções. Né? É o Jeová deles, é o Jeová. Então, né?
Mandou chamar. Aí, continuando, se recusaram a vir. Aí a festa, a bodas. Né? Aí fala, peraí, fala com eles, chama de novo, avisa eles que eu preparei o jantar, mandei matar os meus bois, todos os meus cevados, tudo está pronto, olha só, uma festança. Porque esse pai aí é um pai muito rico. Ele pode distribuir muito. E o filho merece. Né? E no simbolismo aí, Deus não manda para a gente a comida assim. Tá? O evangelho que veio para nós é o que? É ensinamento espiritual. É a comida espiritual. Quer dizer, Deus já havia mandado para eles, dentro do que eles suportavam, tudo isso, e estava mandando mais. O Evangelho, as boas novas. Estava mandando muito mais para eles. Né? Aí continua, né? E aí tudo está pronto, o negócio mesmo é de alto na vontade. Né? Eu nessa festa aí. Nossa Senhora. Né? Eles, sem se incomodarem com isso, foram cuidar da vida deles, ou seja, do material, ir para o campo, ir para onde, né? São esses que não se incomodaram? Hein? Quem são esses que não se incomodaram? E foram cada um... Os doutores da lei. Não, ainda não chegou em nós, não. A parábola, não, chega a nós depois. Depois tudo é para nós. Mas vamos ficar neles, na parábola, por enquanto. Né? Eles não se incomodaram, lá os que conheciam a lei, as leis da época. Nós estávamos lá, tudo bem, mas vamos falar sobre eles primeiro. Né? Aí lá, outros pegaram dos servos, que eram os servos os profetas, os enviados, e os mataram, depois de lhes verem feitos muito claros. Se a gente pegar o Antigo Testamento, um morria decapitado, outro de cabeça para baixo, outro esfaqueado, outro na pedrada. A morte de 1001 maneiras. A maioria dos profetas. O próprio Sócrates, que foi na Grécia, foi obrigado a beber veneno, né? Cicuta. E a gente vai vendo que a história desse pessoal, dos enviados de Deus, não são muito felizes. Esses servos aqui, então, é como se fossem os enviados de Deus para fazer os profetas. Isso, os profetas. Né? Os então, da época. Oi? Os médiuns da época. Médiuns da época. Né? Aí, sabendo disso, Deus tornou de cola, que isso aí é para negociar, sabendo que isso aí significa que lei de causa e efeito, né? Exterminou os assassinos e queimou as cidades, ou seja, ele tirou esses bens materiais todos, né, para na próxima encarnação eles prestarem mais atenção no que estava fazendo, né? Então falou a seus servos: o festim de bodas está inteiramente preparado, ou seja, muita abundância. Estamos falando agora de leis espirituais, de conteúdo espiritual. Mas eles não eram dignos. Olha só, por que não eram dignos? Lá embaixo está falando, muitos os chamados, poucos escolhidos. Porque a sabia e não utilizava, sabia e não praticava. Isso é o não ser digno. Com todo aquele material na mão que o judeu tinha, mas na realidade, é lógico, toda regra tem exceções. Havia os que praticavam, mas a grande maioria, que eram os sacerdotes, os escribas, os doutores da lei, né, os saduceus, os fariseus, eles estavam numa situação melhor, inclusive por ter uma situação financeira melhor. Mesmo os fariseus e os escribas que precisavam trabalhar mais, mas têm uma situação financeira melhor do que a grande parte da população. Tá? E eles tinham também mais capacidade de entender o Evangelho. Uma coisa é a gente chegar ali na rua, né, não é coisa nossa, e pregar o Evangelho. Se a gente for pregar o modo que nós estamos lendo aqui, vai voltar o apedrejamento no século XXI, viu, gente? Vai voltar, né, paus, pedra em cima da gente. Ainda está difícil. Mas eles não. Jesus fala lá atrás, procurar primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, eles teriam facilidade de aceitar o Evangelho, né? Aí falou, então fala o seguinte, chama todo mundo. Chama todo mundo. E aonde que Jesus foi procurar
fazer o seu trabalho? No meio do povo. O povo compreendeu Jesus, entendeu Jesus. Não com tanta facilidade, tá, como os outros poderiam compreender, mas dentro daquela evolução deles, nível evolutivo deles, eles compreenderam Jesus. Aí foram lá, né? Aí os servos trouxeram todo mundo que encontrou. Bom e mal, a sala se encheu, né? Começou a festa. É Jesus, nos 3 anos dele de trabalho. Uma verdadeira festa espiritual aquele planeta. Mudou tudo, né? Aí, de repente, o rei olha para a festa. Você aí está sem a túnica nupcial. Como é que você conseguiu entrar aqui? Vai entrar, conforme fala a palavra lá no início, o reino dos céus se assemelha. Para entrar no reino dos céus, não é com papo, não é com astúcia. Deve ser brasileiro isso aí. Não é com jeitinho brasileiro. Não entra. Não entra. Porque a túnica, então, nós podemos falar que pode estar representado no nosso nível, pelo nosso famoso perispírito, vai nos acusar. A túnica é o quê? Perispírito. Perispírito? É. O homem, então, dando com o homem que não vestia túnica nupcial. Essa túnica nupcial é o perispírito? Sim, porque o perispírito apropriado para a festa é um perispírito puro. Ele vai falar daqui depois, né? Paulo não falou, hein, Afrânio? Explica ela. Fala, Paulo não falou do corpo espiritual? Isso. É a mesma Existe... coisa, né? É. Isso. Porque para entrar nessa festa, dona Luz, precisa ser bem espiritualizado. Mas precisa... aquele amor que foi chamado na rua aqui, ó, bons e maus? Sim. Os maus se tornaram bons. Se prepararam para a festa. Se arrependeram, né? Criaram... Isso é uma história, dona Luz. Isso não é uma história. Uma vez lá no centro, uma pessoa foi falar sobre a parábola do bom samaritano e visitou em Jerusalém a estalagem. Tá? Nós ficamos calados ouvindo, porque isso é uma parábola, não é uma historinha que Jesus contava para botar símbolos nela. Levou o sacode dos babilônicos, por isso que eles melhoraram. Então, isso aí foi séculos, né? 200 pau de ano. Então, o que acontece? Essa túnica nupcial, ela nos acompanha nesse planeta, né? É necessária a ela. E quando nós fazemos o bem, né, começamos a praticar as virtudes, ela vai, né, também, ela vai se ficando mais rarefeita e vai ficando também mais brilhosa, mais luminosa. Quem lê o livro do irmão Jacó, tem a história lá, cadê a luz do Jacó? Fala, Jacó. Ele está aproveitando do Jacó, e lá em nosso lar, eu não sei se foi o Clarence que disse, não foi o Lísias. André Luiz, um pensamento contrário à harmonia, quer dizer, vamos dizer assim, ao meio ambiente, será identificado e será chamada a atenção. É igualzinho isso aqui, ó, a túnica nupcial. Boa, Jorge, boa. Dona Luz, a senhora viu o filme Nosso Lar? Só para ajudar, hein? Viu o filme Nosso Lar? Assisti, sim. No final, quando a André Luiz chega em casa, ele já estava com a túnica nupcial dele legal. Aí ele pensa que ele vê a esposa casada com outra, a senhora se lembra que ele entra de volta para o umbral? Ele fica revoltado, eu sei. Porque olha o pensamento que o Jorge está falando aí. Tá? Essa túnica nupcial é quando nós já alcançamos o passar por isso. Né? Que a gente já consegue, né, em situações que seriam difíceis para nós, aceitá-las. Ele morreu, ela ficou viúva. Tá certo casar com outra, e tomara que seja um bom marido. É só isso que a gente tem que torcer. Tomara que seja um bom marido. É o que nós temos que torcer por isso. Não. Né? Foi o que o André Luiz fez. Então, isso tudo está na túnica nupcial, quando a gente já consegue sair desses sentimentos baixos,
Você já consegue, né, manter-se num nível mais elevado, mais virtuoso. Então, a justiça divina logo viu que aquele homem, isso é tudo simbolismo, tá? Que aquele homem não estava preparado para ficar naquela festa. Porque ele não se melhorou, ele não quis, né, crescer, né, espiritualmente falando. Ou de repente até crescer intelectual. Ele não estava ali pelo significado da festa, ele estava ali por interesse, para saciar a sua fome, a sua vontade para aparecer, e não o significado realmente da festa em si. Né? Deixa eu tentar aqui colocar um raciocínio assim muito baixo, mas que eu acredito que vai dar para a gente entender. Por exemplo, nós temos nós temos o centro e há o movimento espírita, né? Então, as pessoas que frequentam o centro vão recebendo as orientações, né, falando de mudança de comportamento, mudança de conduta, enfim. Aí tem o pessoal do movimento espírita que, às vezes, tem muito mais conhecimento intelectual e não está nem aí. E eles... Eu não estou, pelo amor de Deus, acusando ninguém, tá? Fala muito bonito para a Assembleia, mas essa criatura, você passa às vezes em determinado local, observa a criatura, as suas atitudes não são dignas do que expressou, do que falou, do que orientou. Então, isso fica registrado aonde? Né? Na túnica. Exatamente. É bem rasteirinho para nós começarmos a entender e quais são os espíritos que vão nos identificar. Pronto. Ponto, né, cara? Bom, aí já entendemos. Deu para entender, dona Lourdes, esse negócio da túnica aí? Já deu para entender? Deu sim. É. Aí o rei vai falar, ué, atai-o as mãos e os pés e lancei-o nas trevas exteriores. Aí que haverá prantos e ranger de dentes. Ou seja, ele vai voltar das dificuldades exteriores, reencarnações difíceis, para realmente se reajustar com as leis divinas, resgatar os seus débitos. E sua túnica, olha só, não é castigo, é oportunidade, só que oportunidade com dificuldade. Para que a sua túnica volte a brilhar e esteja apto a entrar no banquete divino. Aí encerra, porquanto há muitos chamados, mas poucos escolhidos. Agora sim, dona Lúcia, que a senhora falou, nós temos realmente hoje tomar cuidado para não sermos esses que foram chamados lá. Porque hoje nós somos os chamados. No dia de hoje, nós, né, principalmente os religiosos, são chamados. Nós somos chamados. Mas aqui está falando poucos escolhidos. Por quê? Porque nós sabemos, nós falamos e não praticamos. Esse é o grande problema. Essa questão aí é essa. Não adianta querer entrar, só entra quem realmente batalhou, lutou por isso. E conseguiu. Consegue. Porque o nosso planeta, repetindo de novo, provas e expiações, é muito complicado, porque é um planeta de repetentes, jubilados, etc, etc, etc. Não é um planeta de pessoas que estão em ascendência evolutiva. Então, aqui nós somos decadentes e... Fala, Salvador. Então, somos reincidentes. Né? Exatamente. Aí volta e continua errando, continua desvirtuando moralmente, desvirtuado moralmente. Então, somos reincidentes. Ainda não estamos em condições de ir e ficar do outro lado. E aí é o grande problema nosso, que eu estou com medo, que é o seguinte, o braço de Órion, onde nós estamos, é o último braço. Fala, Jorge. Estamos lá na rabiola. A rabiola da galáxia. Rapidinho. Novamente, o livro Nosso Lar. Me ajuda aí, se eu falar alguma coisa, porque eu tenho assim, uma vaga lembrança. Na colônia Nosso Lar,
Então, nós temos o Ministério da União Divina, que é o poder central. Então, várias entidades, né, ali da colônia, né, de espíritos realmente já qualificados, de acordo com eu vou falar da minha ótica, ou de muitos também. Mas o André Luiz narra que eu não sei se será 4 ou 3, só 3 que tiveram 4 acesso, né, para fazer parte do grupo da União Divina. Em 10 anos, só 4 tiveram acesso. 10 anos, né? 4. Então, faça a ideia. Quer dizer, nós temos uma ideia pálida do nosso lar, que é a ambiência onde residem espíritos já com uma certa qualificação. Certa. Não é plena. Entenda aí, por favor, tá? Mas para morar nesse local, já viu, né? Dentro de nosso lar, não é no vizinho. E não é no vizinho, não. Não é no vizinho. Tem que ter isso aqui, ó, bem ajustado. Isso aqui, bem ajustado. Porque a água que passa, que é o Rio Azul, passa por baixo lá, é fluidificado. Você imagina o poder mental que tem esse pessoal aí. A Consuelo se animou, vai para lá, Consuelo. Os próprios orientadores. Vai deixar, tô lá. Os próprios orientadores que nós encontramos nos livros, né, eles ainda reencarnarão, eles não estão preparados para. Ainda não estão preparados para. Né, eles ainda vão reencarnar algumas vezes também, né, mas já com um outro sentimento, um outro comportamento. Essa bagagem de orientadores dos livros, eles vão trazer essa bagagem e vão ter, né, reminiscências sobre isso para poder se comportarem. Só uma perguntinha, ficou alguma dúvida sobre a parábola aí? Deu para pegar mais ou menos a história? Fio da meada? Ela é complicadinha mesmo de entender, mas deu sim. Não, agora a lenda a gente vai entender, que vai repetir mais ou menos, tá? Eu fiz assim um resumo. Tudo bem, né, Consuelo? Tá sim, tá tudo bem. Então vamos lá, seu Roberto, vamos continuar então. Alguém quer comentar mais alguma coisa ou não? Então vamos lá. O item 2. O incrédulo sorri a esta parábola que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim e ainda menos que os convidados levem à resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono. As parábolas, diz ele, o incrédulo, são sem dúvida imagens, mas ainda assim mistério se torne e não ultrapassem os limites do verossímil. É aquela história, a letra mata, o espírito vivifica. Além dessa parábola, parece brincadeira de criança. Uma historinha para criança, né, tirar um cochilo. Né? Porque se a gente não for lá no simbolismo que ela traz por trás, né, no que está lá, né, o tal do espírito vivifica, se não lê com o espírito, realmente é brincadeira. E assim não é só ela não, são várias parábolas, né? E às vezes, porque, inclusive no prefácio do Evangelho, Kardec coloca isso, né? Divide o Evangelho em 5 partes, né? E a vida do Cristo, como é que nem me lembro mais, a vida do Cristo é... Olha lá, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram usadas pelas igrejas aí para transformadas em dogma, né? Por exemplo, que Pedro é o primeiro Papa, não existe isso, mas tudo bem. E a quinta parte do Evangelho está em introdução, tá? O objetivo dessa obra, o ensino moral. O ensino moral foi que, né, todo mundo viu e ninguém compreendeu. Deu, achou bonitinho e ninguém compreendeu. Tá? E esse aí que é o grande, uma das, olha só, quantas coisas que o Espiritismo traz a gente, né? Quem já está no nível evolutivo, espiritual, leu e entendeu muito bem o que estava escrito ali.
Mas para nós que precisamos ainda da famosa bengala, né, para aprender, né, ainda estamos meio míopezinho, né? Saímos da cegueira, estamos míope ainda. Daqui a pouco é que vai clarear o negócio. Né? Nós estamos igual aquela história de Jesus, quando ele cura o cego, é que o cego vê árvores, né? Consegue ver gente ainda. Vê árvores, ou seja, ele está saindo de uma fase, olha só que simbolismo legal, também, de uma fase de cegueira, passando por várias etapas, até chegar à visão completa, aí que ele pula de alegria. Seria, né, nós, na nossa caminhada, quando nós chegamos à visão completa, nós vamos, né, ter essa alegria enorme, porque nós vamos ver que nós passamos tantas etapas difíceis, tantas dificuldades, né, que aprendemos. Ou seja, nós somos triunfantes, né? Túnica nupcial. Olha só que beleza. Bom, voltando ao assunto. Aí Kardec coloca que as 4 primeiras divisões do Evangelho são parte de controvérsias. A última conservou-se constantemente inatacável, porque não se entendia como é que ia se mexer naquilo. Né? E é o que, mais ou menos, esse item 2 está falando nisso aqui. Quem não entende, mas está guardado ali. Uma hora vão entender. Tá? E o Espiritismo nos traz isso. Né? Aquela ilustração que existe. Né? Jesus é a porta, Kardec é a chave. É essa a ilustração. Alguém quer falar? Não. Então, vamos embora. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não lhes foram tirados os respectivos envoltórios para ser achado sentido oculto. Olha só. As fábulas, no caso do Le Fontaine, cigarra, formiga, tem várias. Só me lembrei dessa agora. Todas elas têm um fundo moral. Parece historinha de criança, mas tem um fundo moral. Mas a mitologia, a Consuelo aí, que pode até nos falar sobre isso, né, esconde muitos segredos. Geralmente o quê? Com a área o quê? Da psique. Não é isso, Consuelo? É verdade. Né? Esse negócio de mito, complexo de Édipo, complexo de... Né, esqueci o nome da mulher, da mãe, Jocasta. A síndrome de Peter Pan. Já ouviram falar nisso? Walt Disney. Uhum. Já ouviu, Consuelo? Isso daí é a juventude de hoje em dia toda tem síndrome de Peter Pan até os 90 anos, né? Daqui em diante, todo mundo tem isso. Ninguém quer crescer. Ninguém quer crescer. Está vendo como tem tanta coisa no mundo, que tem coisas que a gente não vê o sentido oculto que está lá. Tem muita coisa no mundo. E o que está falando aqui, né? Se for tirar os envoltórios, a gente acha esse sentido. É que a gente vê, escuta, não presta atenção. Esse sentido oculto que você falou, que aqueles que foram pegos nas encruzilhadas ainda não tinham capacidade de entender. Mas os outros que foram para a praia, para a casa de campo, que mataram os profetas, aqueles já tinham condição de entender. Isso. Eles já sabiam o sentido. Porque existe uma coisa, é que a gente, quando fala no Antigo Testamento, a gente não fala na tradição. Nós falamos isso nas primeiras aulas do estudo de Mateus, lá do Evangelho de Mateus. Existe um ensinamento da Escritura, existe, além disso, a tradição. O que é o ensinamento oral? E Moisés, quando veio e recebeu as leis morais, aquelas 10 leis morais, ele recebeu várias coisas. E passou para Josué, os irmãos de Josué, mas não sei para quem. E aquilo veio passando de geração para geração, e vai se tornar a famosa Cabalá. O pessoal fala Cabala, mas o nome certo é Cabalá. A Cabalá é quase que um espiritismo. Tá? Tem algumas diferenças devido a interpretações, mas é praticamente o próprio espiritismo. Tá? A tradição oral, tá? Que hoje pode ser chamada,
Pode ser, não é, pode ser chamado de Cabalá. E a tradição espírita, que é a que nós temos na mão, que é a Bíblia. O que estava por trás daquilo, eles sabiam. Só que eles não passavam por vulgo. A mesma história do Egito, né? Os sacerdotes do Egito, né? A mesma história lá das castas da Índia, né? Não passava por vulgo, porque realmente é complicado. Dentro de um planeta de vários níveis evolutivos, alguém quer falar mais alguma coisa? Não, não. Então vamos embora. Não estou deixando nada andar, né? Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares na vida, quer dizer, as suas fábulas, ele compunha as suas fábulas com hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muito ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que a interpretam. Aqueles que foram pegos nas encruzilhadas, que precisavam. Para eles, Jesus falou realmente, né, rasteirinho, para poderem entender. São as fábulas. É onde o pessoal mais fala sobre a condição de mestre Jesus, né? Que ele conseguiu adaptar aos hábitos daquele povo. E essa adaptação, ela assim, é impessoal e atemporal. Serve para a gente. Nós estamos vendo aqui, tá para a gente. Né? E vai servir até no planeta. Totalmente evoluído? Ué, pode ser o beabá, mas é o beabá, e ele está certo. Olha a capacidade, né, de Jesus, está por aí. Ainda está servindo para nós, né? Ainda está servindo para nós, que ainda falta alguns passos para poder alcançar realmente a verdadeira palavra, né? Continua? Vamos lá, continua. Na de que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os convidados do rei são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se recusam, pretextando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidos pelas coisas terrenas, as conservam indiferente às coisas celestes. Aí, toda a explicação da parábola, né? Nós só acrescentamos algumas coisas. Tá tudo aí. Então, tá aí. E isso aí, hoje, né? Nós estamos, se a gente for fazer uma analogia hoje, nós estamos dentro. Porque, por exemplo, esses profetas, geralmente, quem os massacrou, foram os que mais sabiam, tá? Foram os que mais sabiam. E nós estamos vendo Paulo Estevão, né? Saulo, né? Olha a posição de Saulo aí. Tá? Não aceitar a nova ideia e massacrar quem está trazendo ela, assim por diante. E hoje nós temos muito isso. Nós temos muito isso. Infelizmente, as religiões estão cheias disso. Existem lugares decentes, lugares que realmente estão preocupados com a melhora, etc, etc, etc. Mas, infelizmente, não são todos. Nós vemos muito isso aí. E hoje nós temos no mundo, infelizmente, um cristianismo sem Jesus, sem o Cristo. É um cristianismo desses que querem cuidar
as coisas terrenas, né? As coisas dos campos, dos negócios. Eles não estão mais preocupados com o Cristo. Há muito isso hoje. E, de novo, nós também temos que tomar cuidado com isso. Nós não somos imunes a nada disso. A vacina a bivalente aí não protege disso, não. Só da Covid. Isso aí é moral. Tem que ser uma vacinação moral que nós temos que nós mesmos aplicar, né? Em nós mesmos, né? Então, é isso aí. Alguém quer falar? Que a gente costuma falar. Se os profetas fossem ouvidos, atendidos, seguidos, não precisava a vinda de Jesus. Não. É a parábola de Jonas. É. Dever de casa para todo mundo. Tá? Um livro chamado Jonas. É só uma folhinha na Bíblia, frente e verso. É isso que o seu Roberto está falando. Ele foi lá, deu o recado dele e todo mundo aceitou o recado dele. E ele ficou injuriado. Oh, Deus, que profeta seu, que o que eu falo não acontece. Olha só. Se todo mundo tivesse ouvido o profeta, tinha acontecido o que aconteceu na parábola de Jonas. Tá? Ela é muito interessante. Também tem simbolismos ali, tá? Tem muito simbolismo. Ficou 3 dias no estômago de um peixe. Não fala baleia, não. Fala de um peixe. Significa 300 anos de cativeiro na Babilônia. O símbolo da Babilônia era um peixe. Aí começa o simbolismo dentro da parábola. Mas ela é muito interessante. Quem quiser ler, é o dever de casa. Tá? Vai entender, se os profetas tivessem sido ouvidos, como seria o mundo hoje. Até o rei, eu nunca vi isso, rei dá decreto moral. A partir de hoje, ninguém pode mais pecar, ninguém pode mais... Eu não falo essas palavras, vocês vão ver o sentido moral. A nova lei que o rei coloca em prática lá, na parábola. O livro se chama simplesmente Jonas, tá? Mas é uma parábola. Fala, senhor Alberto. Se os profetas tivessem sido ouvidos, no festim só tinha... As pessoas só estavam usando a túnica de núpcias, né? Não, eu não teriam sido chamados e atendidos os chamados também. Né? Exatamente. Vamos lá? Em crença comum aos judeus de então, que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas, como sempre, atendendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Está logo no início do livro A Gênesis, né? Quando Abraão está triste, dentro lá da tenda, vem um mensageiro, um anjo, chama para fora, né? Tá vendo aquilo lá? É representando Deus, né? Ele estou as estrelas no céu, né? Assim será a sua posteridade. Olha só, estrela brilha. Olha só, tanta coisa está no fundo disso. Ou seja, todos terão a túnica nupcial. Se todos são filhos de Abraão, não é que vai haver a dominação dos filhos de Abraão sobre o mundo. Os filhos de Abraão são aqueles que começaram a entender primeiro a lei de Deus, que Abraão, né, é o primeiro que traz essas novidades para a gente. E não estou falando na cultura hebraica, na cultura hebraica. E, né, Deus, como um prêmio, ele mostra isso, para ele ter certeza no futuro. E o futuro qual é? Todos nós não seremos também espíritos puros, perfeitos? Não importa o tempo que durar, mas... Viemos da luz e temos que voltar para a luz. Né? Pois é, então, veja bem, toda a sua posteridade cobrir a Terra é isso. Essas mudanças, regeneração, depois mundo de todos, etc. Tá? Olha só. Então, vendo a letra que se é filho, né, se é filho de Abraão, pode dominar o mundo, porque, né, que é Deus que está determinando isso, não é nada disso. É bem espiritual o negócio. Tá? Alguém quer falar? Vamos embora.
Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério impenetrável para as massas populares. Isso havia em vários lugares, tá? A gente vê aquela tampa de plástico hermeticamente fechada. É isso que fala, hermética. Era por causa do... Hein? Hermética fechada. Hermeticamente fechada. Por causa do Hermes, que tinha um grupo de iniciados, onde Pitágoras conheceu, né? Pitágoras. Quer dizer, havia esses grupos de iniciados que entendiam isso. Eram espíritos mais elevados. Mas, infelizmente, eles também, naquela época, se hoje é difícil, imagina naquela época falar sobre as grandes verdades, né? Vamos lá, senhor. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daqui que o partiu destinada a expandir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando a todo idólatra, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingia mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Os primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repetiram a palavra do Messias celeste e idolatraram. Perderam, assim, o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Eles tiveram tudo nas mãos, né? Mas por isso já era uma previsão lá no Salmo. Já havia essa previsão que fala, né, sobre a pedra angular, como é que é, meu Deus? Que os construtores rejeitaram a pedra angular, mais ou menos assim que fala no Salmo, Jesus repete. O que quer dizer isso aí? Já era previsto lá que eles iam rejeitar isso aí, né? Que eles iam ter essa dificuldade de aceitar. Né? Depois eu vou ver como essa pedra angular, que não estou... Tem salmos que Jesus repete. Né? E eles, os construtores, que foi que começou tudo, né? Rejeitaram a pedra angular, que era a base de tudo. Que viria após a base para determinar o ângulo da obra. Tá? Quem quer falar alguma coisa aí? Fora, contudo, injusto acusar o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas e mal. Queria dizer, deste modo, que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados. Tá aí. Aqueles que aceitaram as ideias, nós vamos ver isso nos livros do Paulo, né? Quando começar as viagens, a gente vai ver que aonde ele chegava, vamos supor, naquela época os povoados eram pequenos, eram 30 casas, 20 casas, era coisa bem mesmo. Hoje seria até... Jerusalém, que era uma grande cidade, tinha alguns 1000 habitantes. Na época das festas, que vinha todo mundo,
somente a Páscoa, teria 100 mil pessoas lá na Páscoa, um pouquinho mais, né? E o que acontece? Quando Paulo chegava num lugar que fundava não, ele não fundava igreja, ele fazia reuniões, primeiro na sinagoga, na maioria das vezes era expulso, mas alguém que estava na sinagoga gostava, né? E a maioria ali era, né? Veja, a sinagoga que expulsava ele eram judeus, mas o povo que frequentava gostava das ideias, chamavam eles para ir na casa deles, explicar um pouquinho mais aquilo. Estamos falando de gente, na sua grande maioria, politeístas, pagãos e politeístas. Quer dizer, esses aí, né, nós temos exemplos, né, vamos ver o Timóteo, uma história linda do Timóteo, então vamos ver no livro, né, de Paulo. Né, o Timóteo foi um grande cristão de primeiro momento. Quando ele começou a pregar, ele era um grande médium também, tanto que ele ajudou Tem carta de Paulo para ele, né, a Timóteo. Ele devia ser um garoto assim, 15, 16 anos. E a mãe, a avó viúva e a mãe viúva, Eunice, eu não me lembro bem os nomes mais, chegaram para Paulo, pode levá-lo. Viram que ele era um homem do mundo, que era um homem para os outros, né? Que era para viver essa vida cristã e passar ela para frente. A história de Timóteo é maravilhosa mesmo. Áquila, Prisca, Timóteo, Tito, a gente vai ver né? E lá o Emmanuel nos dá essa alegria de trazer esses detalhes para a gente no livro. Tá? Isso não tem lugar nenhum. Mas está lá, Paulo Estevam. Alguém quer falar? As pessoas que foram pegas nas encruzilhadas estavam mais afeitas a receber o evangelho, a palavra, né? Estava significando todas, do que os saduceus e os fariseus, por causa do orgulho, né? Eles não tinham orgulho, era mais fácil deles aceitarem, de ouvirem e aceitarem, ficarem deslumbrados com tudo aquilo que seria passado para eles sobre o evangelho. A novidade, né? Como eles já tinham aqueles mitos que nós falamos no início do estudo aqui, a questão dos mitos, né? Havia também até uma maior, né, facilidade de compreensão. Apesar que eles não usavam aquilo assim do jeito que nós estamos falando. Né? Mas as representações, né, que o mito nunca era um homem normal, uma mulher normal, era um filho de um Deus com uma humana, né, sempre tinha um detalhe. Né? Poucos eram deuses mesmo lá do... Né? E assim, encaixando, né? Assim, encaixando essas histórias aí. Tá? Alguém quer falar? Então vamos embora. Mas não basta a ninguém ser convidado. Não basta dizer ser cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão escolhidos. A questão da túnica nupcial. Essa questão de escolhido é que Deus, o Espírito Superior, é esse, não. É porque quando eles vão escolher alguém para uma missão, eles têm que ver quem já tem capacidade, quem já está pronto para aquilo, quem tem condições de fazer. Que há um mínimo, para alguns eles vão dar assim, sabendo que ainda há alguma chance de haver um fracasso, mas será para aquele espírito uma oportunidade maravilhosa, né, de se passar e ir embora, se fracassar, mais um aprendizado, volta para consertar. Né? Então, essa questão do escolhido, a gente não deve entender conforme a gente pensa.
Nós temos que, se nós queremos ser escolhidos, nós temos que nos colocar nesta posição, nos prepararmos para podermos ser escolhidos. Os eleitos do Senhor, a gente vê muitos falar por aí. Não existe eleito, existem candidatos. Os candidatos que se preparam, e se conseguirem preencher toda aquela, tudo aquilo que é necessário, é isso? Aí sim, poderão ser eleitos. Aqui são melhores que ninguém, não. Se prepararam mais, no popular correram mais atrás, para conseguir aquilo. Esses são os escolhidos, são os eleitos, os capacitados que se capacitaram. A história da túnica nupcial. Eu não posso vestir a túnica de ninguém. A túnica só serve a minha. Não adianta. Mas fulano tem mérito pra caramba, está lá morando lá junto a Jesus nas esferas resplandecentes. Mas se eu não quiser, veja bem, eu que não quero ir para frente, ele vai me ajudar, com certeza, mas o proveito deverá ser somente meu através de eu. Por isso que eu gosto muito. Ele vai ajudar, mas não vai impor, né? Não. Nós estamos estudando isso no livro dos Espíritos, nessa questão dos espíritos protetores, né? O próximo livro vai nos falar sobre isso, a porta estreita, não passa dois. Esse que quer me ajudar não consegue passar comigo. Só passa um de cada vez. O meu grande problema, eu acho que eu estou meio gordinho, eu estou preocupado com isso. Tem que fazer uma dieta moral, esse que é o problema. Fechar a boca é mole. Hein? Não vai passando o buraco da agulha, né? Pois é. A barriga pode ser grande, mas a moral tem que ser muito maior do que a barriga. Né? É verdade. Roberto, lá onde eu trabalho fizeram uma cerquinha e fizeram um buraquinho na cerca. Aí o cara falou, não fecha o buraco não, para quando vocês quiserem lá no outro lado, tem que dar a volta na cerca toda, né? Eu não passo do buraco, eu tenho que dar a volta na cerca toda. O pessoal ri pra caramba. Ai. Então eu falei, tem que aumentar esse buraco aí. Isso aí é preconceito, é implicância, tem um monte de coisa aí contra mim, viu? Mas é isso aí, gente. Já deu a hora, né? Já são 8h28, não deixar a porta estreita. Vamos fazer uma dieta moral, né? Segunda-feira, só uma semana. Não fazer fofoquinha, não criticar ninguém, não caluniar ninguém. Vai ter Fla-Flu. Vai ter Fla-Flu. Não precisa falar mais nada. Nada. Canto